Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui, né, para mais uma videoaula da nossa disciplina de Química Geral 1. Dando continuidade, né, às leis dos gases, na última aula nós chegamos, né, na equação dos gases, né, na equação, né, que rege os gases ideais, né, que a gente já conhece como PV, né, igual a nRT, equação de Clapeyron, né, que já é famosa, já vem, a gente conhece ela desde lá do ensino médio. E aí nós vamos agora dar algumas continuidades, tá? A discussão envolvendo gases, basicamente aplicando essa equação a utilizando ela, né, para encontrar alguns valores que podem ser úteis aí no nosso dia a dia dentro do laboratório. A primeira propriedade aqui, né, a primeira aplicação, nós vamos ver a questão da densidade dos gases, né? Então, como nós vimos, né, a equação que rege aí, né, o estado de um gás ideal, PV igual a nRT, né, e aí nós podemos, a partir dessa equação, então, trabalhar com ela para poder encontrar, por exemplo, a densidade dos gases. Vamos lembrar que a densidade de qualquer material, né, é regido pela razão entre a quantidade de matéria e o volume ocupado por esse determinado objeto, por esse determinado material. Então, se eu pego um determinado material, uma determinada espécie, e sei a sua quantidade de matéria que tem dentro dela, e sei o espaço, o volume que ela ocupa, eu consigo determinar a sua densidade. No caso de um gás, isso é bem mais fácil, né? Por quê? Porque o volume do gás é o volume do recipiente. Então, se eu sei ali, né, o volume, a massa, né, que tem de um gás dentro de um determinado recipiente, como eu tenho o volume do meu recipiente, que eu posso escolher esse recipiente, logo eu vou saber o volume, eu consigo determinar essa densidade com uma certa facilidade. No entanto, eu consigo também, né, determinar essa densidade com base, né, na sua pressão, volume e temperatura. O que é até interessante para a gente ver como que a densidade de um gás se relaciona com essas propriedades, com essas variáveis. Outra coisa que a gente tem que considerar é que o número de mols, né, de um determinado material, de uma determinada espécie, ela é definida como sendo a quantidade de matéria desse meu composto dividido pela sua massa molar, né? Então é a razão entre a massa daquele meu objeto dividido pela massa molar da minha espécie química. Substituindo então essa massa dividida pela massa molar aqui na minha equação, né, na equação dos gases ideais, nós vamos chegar aqui PV igual a M dividido pela massa molar, que vai multiplicar a constante dos gases vezes a temperatura. Como eu estou querendo aqui encontrar, né, a relação com a densidade, então vou mexer com essa minha equação para chegar nessa relação de massa sobre volume. Para que eu possa chegar nessa relação de massa sobre volume, basta eu pegar o meu volume, né, jogar para cá como denominador e já vou pegar essa minha massa molar, tá? E já vou jogar ela para cá, né, como numerador. Já vou trabalhar com esse RT também. Vou fazer tudo junto, tá? Acredito que vocês tenham condições de entender isso. Então, de forma que eu posso ter que o P vezes a minha massa molar dividido por RT vai ser igual a massa dividido pelo volume. Sendo massa dividido por volume igual a densidade, então tá aí, né? Nós temos que a densidade então, de um gás pode ser definida como sendo o produto da pressão que esse meu gás possui, né, que é exercida por esse meu gás, vezes a sua massa molar, dividido pela constante dos gases, vezes a temperatura. Essa equação, né, de densidade já nos dá umas relações interessantes. Por exemplo, a gente vê aqui que gases que possuem massas molares maiores vão ter densidades maiores, ser mais densos. Né? E isso vai explicar então por que gases formados por moléculas maiores vão tender a ficar mais embaixo, né? Vão tender a ficar na parte inferior de um determinado recipiente. Mesmo que toda mistura seja homogênea de gases, tá? Mas esses gases mais pesados sim vão tender a ficar mais embaixo. Então, por exemplo, se a gente tem uma mistura de gás carbônico e oxigênio, o gás carbônico vai tender a ficar embaixo, né? Enquanto o oxigênio vai tender a ficar mais em cima. Outra relação aqui interessante também é a relação entre densidade e temperatura. A gente repara então que conforme eu aumento a temperatura de um gás, eu diminuo a sua densidade. Isso vai explicar, por exemplo, por que os balões, né, de ar quente vão flutuar, né, na atmosfera. Porque são ar quente, logo a densidade do ar dentro daquele balão vai ser menor
E aí, como nós sabemos, o que tem densidade menor tende a ocupar níveis mais altos de um determinado meio, tá? Seja meio líquido ou meio gasoso. Às vezes a gente sempre associa a questão da densidade sempre a líquidos, né? Então uma rolha, né, por exemplo, vai boiar na água porque ela é menos densa que a água. E no ar, às vezes, a gente acha que não vai acontecer o mesmo, e acontece, né? O ar é a mesma coisa, tá? Uma mistura gasosa é a mesma coisa. Então, se eu tenho ali um gás que está, né, um gás que é mais quente, ele vai tender a ocupar, né, níveis mais altos nesse meu recipiente gasoso. No caso da atmosfera, ele vai tender a flutuar, né, nessa minha atmosfera, tá? Além disso, né, dessa forma me dá essa possibilidade então de determinar densidade a partir dessas propriedades do gás, ele me permite também definir a massa molar, né, de um determinado gás. Tá? Então, a densidade, por exemplo, de um gás, ela é possível de ser medida de forma empírica. Né? Eu consigo determinar experimentalmente a densidade de um gás. Então, às vezes, eu tenho um gás, eu tenho uma substância, um estado gasoso, consigo determinar a sua densidade, mas às vezes eu não sei a massa molar dele, eu não sei a sua identidade, eu não sei que gás é aquele. E às vezes, a partir da sua massa molar, eu consigo definir que gás que é aquele, né? Qual que é a composição daquele gás, tá? Então, uma forma da gente determinar, né, a massa molar é trabalhando com essa própria equação, de forma que eu vou ter então que a massa molar vai ser igual a densidade vezes a constante dos gases vezes a temperatura, dividido pela pressão do meu gás, né? A pressão que o gás exerce, né? Ali dentro daquele meu meio, tá? E aí, repare então que eu consigo então calcular, né, a massa molar de um determinado gás hipotético, né? Desde que eu tenha a sua densidade, desde que eu consiga determinar experimentalmente a sua densidade, tá? Uma outra aplicação da equação dos gases, deixa eu só um minutinho. Opa! Cadê o mouse? Perdi o mouse aqui. Ixi. Tá. Só um minutinho. Beleza, é que eu tive um problema técnico aqui, mas vamos lá. Uma outra aplicação da lei dos gases, tá? Tem a ver com a mistura dos gases, né? Essa mistura de gases, né, ela foi bastante estudada por Dalton ao estudar a própria composição da atmosfera, o que chegou a ele a propor uma lei de Dalton, né, das pressões parciais. Segundo Dalton, a pressão que cada gás, a pressão de um gás, de uma mistura de gás qualquer, ela é a somatória das pressões parciais realizadas por cada um desses gases se eles estivessem separados, né? O que é isso, basicamente? Basicamente, por exemplo, se eu pegar aqui, igual está aqui nessa figura, né, eu tenho aqui um gás A, que tem aqui uma pressão de 0,4 atm, e aqui um gás B que tem uma pressão de 0,6 atm. Claro que esses dois gases possuem aí, né, uma mesma temperatura, né, e o mesmo volume, né, provavelmente, né, desses gases aqui. E aí, quando misturados esses gases, tá, na mesma proporção, claro, mantendo a proporção entre eles, né, eu vou ter que a pressão total vai ser a somatória dessas pressões parciais, né, das pressões que cada um deles tinham quando separados. No caso aqui, repare, quando juntou os dois gases, então esse foi uma pressão de 1 atm. E aí, então, quando eu tenho então, uma mistura de gases, tá, essa pressão que cada um desses gases exerce, né, que vai contribuir para essa pressão total, é chamada de pressões parciais. Então, aqui eu tenho as pressões, o que seriam, né, as pressões parciais do meu gás A, gás B, somando teria a pressão total aí da minha mistura gasosa. E aí, basicamente, seria o que? Né? Então, se eu tenho um gás P1, né, vai ter aí, por exemplo, um número de mols 1, né, que vai multiplicar aí, né, PV igual a nRT, então RT dividido por volume. Se eu tenho aqui um gás P2, eu tenho então que é um N2, que multiplica um RT dividido por V. Um P3, vou colocar um P3 aqui também, N3, que multiplica RT sobre V. E aí, se eu somo, se eu junto, se eu misturo esses gases aqui agora, eu vou ter o que nós vamos chamar de uma pressão total. Então, a pressão total realizada pela mistura desses gases vai ser igual à somatória, né? Eu vou ter que, vamos lembrar que, então, que uma pressão total, a pressão de um gás, depende da quantidades, né, de moléculas que eu tenho dentro desse meu recipiente. Então, eu vou ter que N1
mais N2 mais N3, que vai multiplicar aí um RT dividido por V. Logo, isso aqui tudo, né, N1 mais N2 mais N3, nada mais é do que o meu N total. Então, minha pressão total vai ser igual ao meu N total, meu número de mols total que eu tenho dentro do recipiente, vezes RT dividido por V. Né? Então, repare que aqui a gente percebe isso muito bem, que então, se cada um deles, né, mesmo, então se essa minha pressão total é formada pela a soma dos números de mols que cada um desses meus gases teriam de forma individual, a pressão, né, que cada um deles exerceria também seria individual. Né? Então, de acordo com cada um desses números de mols, né, mantendo a temperatura e o volume constantes, eu teria temperatura e volume constante, eu teria também a pressão relacionada a cada um dessas quantidades. Né? E aí essa pressão total, então, vai ser a somatória dessas pressões. Né? Então, meu P total aqui, né, meu PT, vai ser igual a P1 mais P2 mais P3, ok? Pronto, tela limpa, né? Então, e aí o que acontece também, né? Se eu posso relacionar, né, também essas quantidades, essa pressão parcial, né, que é regida aí por P1, que é igual a nRT dividido aqui por um volume, eu posso relacionar isso, vou colocar aqui N1, tá? Com a sua pressão total, né, de um determinado gás. Então, a pressão parcial de um gás, que é regida aí, né, definida como então a quantidade de moléculas, de mols desse gás, vezes RT, dividido por volume, também pode ser relacionar, né, com a pressão total. A pressão total, no caso, vai ser um número de mols total, como nós acabamos de ver, vezes R, vezes T, dividido por V. Repare que essa igualdade, né, essa relação entre a minha pressão parcial e a minha pressão total, eu posso simplificar aqui, né, porque essas constantes são iguais, a temperatura também é a mesma, o volume é o mesmo, de forma que vai sobrar apenas N1 sobre NT. Essa relação, né, e aí essa razão aqui, né, de N1 sobre NT, é uma razão muito importante, né, que nós vamos chamar aí de fração molar. Tá dando uns bug aqui na minha tela, desculpa pessoal. E aí, essa relação aqui nós vamos chamar de fração molar de um determinado gás. Né? Nesse caso aqui é a fração molar do meu gás 1, né? Desse meu gás que eu estou chamando de gás 1. Dando continuidade aqui, né? Então eu posso pegar e colocar aqui meu P1, a minha pressão parcial, então ela vai ser igual a N1 dividido por NT vezes pressão total. Essa fração molar, tá, que é essa razão entre a quantidade de um determinado gás dentro do total, né, basicamente ela é uma razão que me fala quanto daquele determinado gás eu tenho dentro daquela mistura de gases. Tá? Então, essa razão, essa fração molar, ela vai ser definida, né, como sendo um x, representada por um x. Aqui eu posso, inclusive, colocar um x1, né, ou seja, a fração molar do meu gás 1. Então eu posso substituir aqui, né, na minha equação de forma que fique P1 igual a x1 vezes PT. E isso vai me dar uma relação interessante, né, que é uma relação então entre a pressão parcial e a minha pressão total a partir dessa grandeza que a gente acabou de conhecer aqui agora, chamada de fração molar. Aqui embaixo, né, tá bem descrito aqui, tá bem interessante, um resumo que a gente encontrou. Então, por exemplo, pressão total, né, igual a somatória das pressões parciais. A minha pressão parcial, ela pode ser então definida como sendo um produto entre a minha fração molar desse meu gás, né, daquele meu gás A, ele está chamando de gás A, eu chamei de 1 e ele chamou de A, vezes a pressão total. A minha pressão total, né, ela é definida a mesma equação dos gases ideais, né, PV igual a nRT. E o meu XA, né, que é a minha fração, ela é definida como sendo então o número de mols da minha espécie A dividido, né, pelo número de mols total que eu tenho dentro daquela minha mistura. Tá? Isso sendo então chamado de fração molar. Beleza? Pessoal, eu acho que é isso, tá, por essa aula. E aí a gente volta no próximo vídeo dando continuidade à discussão com gases.